Então, bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje, a gente vai analisar um paradoxo simplesmente fascinante que estava nos nossos materiais de estudo. Imagina a história de duas nações extremamente ricas em petróleo, mas que trilharam caminhos, assim, completamente opostos, né? De um lado, a gente vê uma estabilidade financeira de dar inveja. Do outro, um colapso econômico histórico. Como é que a gestão de recursos naturais pode alterar tão drasticamente o destino de um país? É como se fosse um quebra-cabeça gigante. Ok, vamos mergulhar nisso. Nossa análise de hoje está dividida em 6 etapas para desvendar esse mistério. Vamos passar pelo paradoxo norueguês, falar de liberdade econômica, a ideia de primeiro riqueza, depois bem-estar, o fator petróleo, o colapso da Venezuela e, por fim, o êxodo dos bilionários. Número 1. O paradoxo norueguês. Bom, para começar, o material destaca um dado muito impactante. Nos últimos 35 anos, cerca de 1,5 bilhão de pessoas saíram da pobreza extrema no mundo. E claro, o debate sobre o porquê disso ferve, né? Tem gente que defende com unhas e dentes que foi o livre mercado que puxou todo mundo para cima, enquanto outros garantem que as políticas de redistribuição social é que foram as verdadeiras responsáveis por isso. E é bem aí que a Noruega entra na jogada, criando um ponto de interrogação enorme na cabeça de todo mundo. Olha só que curioso, a fonte aponta que o país tem uma das maiores cargas tributárias do planeta e um programa de redistribuição de renda super agressivo. Mas, incrivelmente, a Noruega conseguiu manter o maior índice de desenvolvimento humano do mundo por 16 anos consecutivos. Como isso é possível? Os dados sobre os benefícios sociais noruegueses são absurdos, de verdade. A gente está falando de universidades públicas de graça, saúde pública de excelência, licença maternidade remunerada que pode chegar a 1 ano e um fundo soberano que reserva basicamente o equivalente a 2 milhões de reais para cada bebê que nasce lá. Sem contar que é um dos top 10 países menos desiguais e tem uma taxa anual de homicídios que equivale a, pasmem, uma única semana em São Paulo. Tudo isso forma uma rede de segurança gigantesca, financiada por impostos que engolem uns 40% do PIB. Isso acaba gerando aquela expectativa de que taxação pesada e um Estado gigante devem ser a fórmula mágica para toda essa prosperidade. Vamos para a parte 2, liberdade econômica. Agora, o que é realmente interessante sobre tudo isso é mudar um pouquinho o nosso foco. Vamos olhar não só para o estado de bem-estar social, mas para o motor econômico que sustenta a coisa toda. Porque, veja bem, olhar só para os benefícios é contar apenas metade da história. Para entender isso melhor, a análise usa o Índice de Liberdade Econômica. É um indicador técnico, tá? Zero ideológico, criado lá em 1995 e que avalia 184 países usando 12 métricas para ver como as nações funcionam na prática. Ele mede de forma super objetiva coisas como: a propriedade privada é segura? Os contratos são respeitados? A justiça é eficiente? É fácil abrir um negócio ou a burocracia trava tudo? Tem comércio aberto? Enfim, é a vida real do mercado. Aliás, galera, deixe um comentário de um tema que eu faça outro vídeo e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. Voltando para os dados, eles revelam algo que vai deixar muita gente de queixo caído. A Noruega está no 9º lugar global em liberdade econômica. Isso mesmo, 9º. Por essa métrica, ela é bem mais capitalista que os próprios Estados Unidos, que amargam a 26ª posição. E nem se fala do Brasil, né, que fica lá para trás, na 117ª posição. O material contrasta super bem esse ambiente de negócios. Enquanto países com baixa liberdade econômica, tipo o Brasil, acabam sufocando as empresas bem na fase de produção com impostos altíssimos, de uns 65% na média sobre o lucro, a Noruega é extremamente favorável ao crescimento dos negócios. Lá, o imposto empresarial fica em cerca de 36%. Sabe o que eles fazem? Eles deixam a empresa crescer primeiro. Aquela carga tributária pesadona que eu comentei antes só entra em ação bem mais tarde, focada na pessoa física, nos altos salários e na distribuição de dividendos. E isso puxa a gente para o nosso terceiro ponto. Primeiro riqueza, depois bem-estar. A fonte argumenta que esse famoso modelo nórdico, que muita gente cita como o grande exemplo de Estado grande que deu certo, foi na verdade construído sobre uma base histórica bem diferente, uma base de impostos baixos e altíssima liberdade de mercado. Olha a linha do tempo da vizinha Suécia, por exemplo. Em 1850, eles estavam numa pobreza tão extrema que 1,5 milhão de suecos fugiram da miséria.
Aí vieram reformas liberais super fortes na década de 1860 e o país passou por quase um século de um crescimento absurdo de livre mercado. O Estado arrecadava míseros 5% do PIB, vocês têm noção? Foi exatamente nessa época que nasceram gigantes globais como a Ericsson, e a renda simplesmente multiplicou por 8. A expectativa de vida saltou e a nação acumulou tanta riqueza que virou a quarta economia mais rica do mundo nos anos 50. Então, o grande resumo da ópera, o padrão histórico que as fontes evidenciam é esse aqui. Primeiro, você cria uma base capitalista poderosa e só depois aplica impostos pesados para financiar o bem-estar social. Países como Suécia, Holanda e Finlândia passaram mais de 100 anos construindo uma riqueza extrema com mercados super abertos antes de sequer sonharem com políticas agressivas de redistribuição. Número 4, o fator petróleo. Mas é a Noruega nessa história, né? O mais interessante é que ela é meio que a exceção à regra nórdica. A Noruega, na real, nunca teve essa fase super longa de Estado mínimo. O Estado lá já era bem interventor há décadas. Então, o que mudou o jogo de verdade não foi exatamente uma guinada política, mas sim uma sorte colossal, um bilhete premiado da geologia. Porque lá em 1969, eles encontraram um mar de petróleo offshore. Literalmente reservas gigantescas. E pensa comigo, qual é a reação política típica quando se acha muito dinheiro do nada? Gastar horrores em infraestrutura doméstica, criar um monte de programa social e comprar popularidade a curto prazo, né? Mas a Noruega foi simplesmente brilhante. A estratégia deles, pegaram todo o dinheiro do petróleo e investiram 100% fora da economia doméstica, lá nos mercados privados globais. Com isso, eles evitaram jogar toda essa grana na economia local de uma vez, o que causaria uma inflação maluca. O resultado disso, eles criaram um fundo soberano que hoje soma, pasmem, 1,8 trilhão de dólares. Trilhão! Tudo reinvestido no capitalismo global. E eles têm uma regra super rigorosa. Só 3% desse fundo pode ser sacado para o orçamento anual da Noruega e o resto continua rendendo lá fora. Na prática, foi como se o governo norueguês tivesse transformado cada cidadão numa espécie de acionista do mercado privado mundial. Entrando no ponto 5, o colapso da Venezuela. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Agora a gente vai colocar lado a lado esse cenário super disciplinado da Noruega com o que acontece quando você tem uma riqueza natural enorme, mas administra de um jeito totalmente oposto, focado só no gasto imediato. Quando a gente olha essa tabela, a divergência de estratégias chega a ser brutal. Lembra da Noruega investindo o fundo em mercados globais com regras super rígidas? A Venezuela fez o inverso. Injetou o dinheiro do petróleo direto na economia doméstica para inflar a máquina pública, financiar campanhas e criar programas sociais sem nenhuma sustentabilidade de longo prazo. O resultado, a dívida externa disparou de 2 para 33 bilhões de dólares em só uma década, ali entre 72 e 82, bem no meio do boom do petróleo. E a estatal de petróleo lá, a PDVSA, virou um verdadeiro caixa eletrônico político, zero baseada em mérito técnico. O que deixa essa história toda ainda mais chocante é esse número aqui. A Venezuela tem simplesmente 30 vezes mais reservas de petróleo que a Noruega. É a maior reserva do planeta Terra. Para colocar em perspectiva, lá em 1950, muito antes da Noruega virar esse poço de riqueza, a Venezuela já ostentava o quarto maior PIB per capita do mundo. Era um verdadeiro farol de prosperidade. Mas os dados de produção diária mostram o tamanho do tombo. Em 1970, eles tiravam 3,7 milhões de barris por dia. Em 2020, míseros 500 mil. Ao transformar a empresa num braço político e abandonar totalmente a eficiência, a produção despencou. O dinheiro derreteu, chegando a uma inflação absurda de 130.000% em 2018. Um colapso absoluto que forçou 8 milhões de refugiados a saírem do país. Chegamos ao sexto e último ponto, o êxodo dos bilionários. Vamos passar para a próxima etapa e ver como isso se desenvolve nos dias de hoje, trazendo nosso foco de volta para a Noruega. Porque, como o material mostra, mesmo o país com a melhor gestão de recursos não está imune aos duros testes de estresse da nossa economia moderna. Olha só o que aconteceu a partir de 2022. O governo da Noruega deu uma leve apertada nos impostos. Aumentou o imposto sobre fortunas para 1,1% e sobre dividendos para 38%. Pareciam ajustes pequenos na teoria, mas a reação do mercado foi implacável. Rolou uma fuga em massa. O quarto homem mais rico do país pegou os 16 milhões de dólares que ele pagava de imposto por ano e simplesmente se mudou para a Suíça. E gerou um efeito cascata que fez com que mais de 300 multimilionários e bilionários abandonassem a Noruega até 2024.
E a frustração dessa galera tá super bem resumida nessa aspa de um fundador de startup. Ele diz que os empreendedores viraram meros cofrinhos a serem saqueados. O ponto que a fonte levanta aqui não é apenas contra pagar impostos, mas sim a sensação de que o sistema começou a punir a geração de novos negócios. É como se a inovação estivesse sendo penalizada para manter a enorme máquina do Estado girando. O grande detalhe, segundo a fonte, é a mecânica cruel desse imposto sobre fortunas. Pensa assim, o governo não taxa só o dinheiro líquido, mas a avaliação da sua empresa no papel. Imagina que a sua startup valoriza horrores. Você fica rico no papel, mas não tem dinheiro vivo no bolso. Aí o governo chega e cobra imposto em cima de uma grana que não existe de fato ainda. O fundador acaba sendo forçado a sangrar o caixa da própria empresa para pagar o governo, ameaçando a sobrevivência do negócio. Isso deixa a gente com uma pergunta final muito provocativa lá dos nossos dados para a gente fechar a análise de hoje. Será que uma nação precisa obrigatoriamente gerar uma riqueza extrema através do livre mercado antes de conseguir bancar um estado de bem-estar social gigante? Até que ponto o aumento de imposto é sustentável antes de acabar afugentando exatamente as pessoas que geram essa riqueza? Por enquanto é isso, assista outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, pesada?